Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live das sextas-feiras, 21 horas, sobre assuntos diversos, pelo TV Galáctica. Obrigado mais uma vez a Karen Rodrigues, ao Wagner Dorim, por abrir esse espaço para esse trabalho. E, obviamente, agradeço a presença de todos vocês aqui, acompanhando o seu trabalho, este trabalho e dedicando o seu precioso tempo a esse mesmo trabalho. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Clarissa, que me põe no ar, responsável pela logística. E vamos em frente. O tema de hoje é Devas Lípicas, os senhores do karma, ou os agentes do karma. É um processo muito interessante porque tudo relacionado ao que vivenciamos na nossa experiência tridimensional e também além dela está relacionado, principalmente nesse processo presente de transição de eras, ao aspecto kármico, que faz parte da lei da evolução, da lei mater, do Dharma. E, obviamente, precisamos entender de uma forma um pouquinho mais clara a respeito do que vem a ser karma e como esses agentes, esses senhores do karma, eles agem. Tá? Muita gente até coloca em algumas escolas o termo conselho kármico, dá no mesmo. Né? Mas o processo, na verdade, em verdade, melhor dizendo, é bem diferente do que, na verdade, o pessoal, de uma forma geral, pensa ou trabalha em cima do que é chamado conselho kármico. Como se fosse uma pleiade de seres que dispensam vibrações, energias e processos relativos até a abreviação do karma, em alguns casos, coisa que não é bem a tarefa deles, muito pelo contrário. Então, vamos esclarecer alguns pontos aqui, que são bastante interessantes, dentro, obviamente, do conhecimento relativo à ciência das idades, conhecimento iniciático por natureza, conhecimento oculto, transmilenar, como eu sempre coloco. Obviamente, não é necessário que todos acreditem nisso, e como eu costumo dizer, da minha parte pelo menos, ninguém é obrigado a acreditar em nada daquilo que eu estou colocando, estou dizendo, estou transmitindo. Apenas transmito parte do conhecimento que acumulei, não só por estudo, mas principalmente por vivência prática, ao longo de pouco mais de 40 anos, e que também não quer dizer nada. Tá? É um conhecimento muito pouco, muito parco, perto do que realmente existe, perto do que é importante, principalmente agora na transição de eras, tá? Na transição planetária, neste final de Kali Yuga, onde todo o conhecimento e iniciação do mundo não servem para nada se não existir amor, se não existir compaixão, se não existir entrega, se não existir o toque lá no coração que nos faz, ao mesmo tempo, sintonizar com o cosmos, com a verdadeira natureza da criação, do Pai, em termos de amor e de beleza sublime das palavras, ações, pensamentos, sentimentos e tudo o que envolve a natureza da criação, tá? Como também e principalmente nossos pensamentos, palavras e ações, para que produzam também sentimentos cada vez mais elevados em frequência, que nos coloca a um passo cada vez mais próximo da verdadeira intuição, que é um processo iniciático
mais avançado, o processo de abertura consciencial mais avançada. Então, de nada vale conhecimento sem esses atributos, sem algo que toque o coração, né? Porque sem isso, o conhecimento ele apenas é uma cultura, não deixa de ser um processo cultural adornado, enfeitado, embelezado, rebuscado. Tá? Que, em termos práticos, cumpre, na maioria das vezes, um objetivo egóico, uma vez que foge, com o passar do tempo, da verdadeira busca pela verdade cósmica, pela sua verdade interior, pela sua reconexão com a mônada, com a reconexão com o seu Deus interno, com o seu eu superior e com a criação de uma forma geral, de uma maneira unificada. Então, o karma, ele, na verdade, é um dos 12 aspectos, um dos 12 níveis da sexta lei do Kybalion, da sexta lei de Hermes Trismegistus, que é a lei de causa e efeito. Tudo tem uma origem, tem uma causa que vai gerar uma consequência. Toda ação promove um efeito. E isso faz parte dos 12 níveis da lei de causa e efeito, que chamamos de karma, que em sânscrito quer dizer ação, de causa e efeito. Né? Outros itens, por exemplo, é a lei do Dharma, ou o próprio Dharma em si, que é a grande lei, a lei divina, que ninguém foge, que ninguém escapa e que rege tudo o que existe nos multiversos multidimensionais. O próprio karma, derivado da lei do Dharma. As skandhas, as nidanas, são processos positivos e negativos, traços que nós trazemos de forma nata. E se é de forma nata nesta vida, desde o nascimento, é porque foi trabalhado em outras vidas anteriores. O próprio samsara e outros elementos fazem parte da lei de causa e efeito, da sexta lei do Kybalion, da sexta lei cósmica, em que Hermes Trismegistus compilou e elaborou também grande parte desse processo, baseado nos 42 livros cósmicos de Tehut, de Thoth, o arquétipo divino egípcio antigo de seu panteão, autocriado, né, responsável pela ciência, pela escrita, pelo conhecimento e pela sabedoria. Então, dentro desse processo, o karma, na verdade, não é toma lá da cá, não é olho por olho, dente por dente, como até muitas pessoas acreditam ser. Karma é ajuste só. Como, por exemplo, Blavatsky, Helena Petrona Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, muito bem colocou, é como se fosse um galho de uma árvore que você tira do lugar, força, obviamente, a natureza da árvore, e ela, uma hora, o galho vai voltar para o lugar, ou então vai quebrar. E você vai ao chão, tanto numa como noutra hipótese, pelo efeito da causa que você provocou. Tá? Só isso. Ou seja, karma, na verdade, é a tendência natural que tudo no universo tem em manter o seu equilíbrio. Quando esse equilíbrio é afetado, o cosmos, obviamente, por um processo natural, vai restabelecer esse equilíbrio que foi alterado. Como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Depende aí dos senhores do karma, depende aí dos devas lípicas. Termo sânscrito antigo, Devanagari, para justamente os agentes da lei do karma. Então, o processo kármico é essa tendência natural que o universo tem de manter a natureza em equilíbrio, de restabelecer esse equilíbrio, que é uma lei de ajuste. E essa lei de ajuste, ela trabalha a essência
do processo, e não o aspecto específico. Então, se um indivíduo, como muitos acreditam, nasce sem braço, é porque aquele indivíduo, numa vida anterior, cortou o braço de alguém. Se você escorrega numa casca de banana hoje, será que é porque você colocou uma casca de banana para alguém escorregar numa vida anterior? Não é assim que funciona. Karma não é isso. Karma trabalha justamente com essência. Então, os gerenciadores disso vão, obviamente, trabalhar para conduzir para uma melhor experiência futura do indivíduo, na sua encarnação futura, o que ele provocou numa encarnação anterior ou em outras encarnações anteriores. Em verdade, o que acontece? Não resgatamos, eu não gosto muito dessa palavra, karma, nós apenas sofremos um processo de ajuste necessário, escolhido por nós mesmos, porque faz parte da natureza do cosmos esse ajuste, né? Para que o processo se reequilibre. E quem gerencia isso, voltando a dizer, são os lípicas, são os senhores do karma. Então, em verdade, na nossa vida atual, estamos preparando a vida próxima. Não somente estamos vivenciando um processo de ajustes em vários níveis, como estamos preparando o que vamos vivenciar na próxima vida, dependendo do que fizermos nessa, em termos de pensamentos, palavras, sentimentos e ações. Sentimentos e emoções. Infelizmente, muito mais emoções do que sentimentos. Até o ajuste kármico ser feito de uma forma a contento. Tanto que existe o processo kármico negativo e o processo kármico positivo, em termos de ambiência, trabalhando a essência. Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade? Então, por exemplo, um indivíduo, você está preparando sua próxima vida com tudo que você vivencia hoje. E, ao mesmo tempo, sendo ajustado e ajustando o que você desequilibrou em outra. Tá? Então, o objetivo nesta vida e no nosso processo evolutivo, em primeiro lugar, transformar vida e energia em vida-consciência. Tomar consciência e, com o tempo, a partir de iniciações, e essas iniciações não têm sentido ou cunho religioso, dogmático, sectário, enfim. É outro processo puramente cósmico, tá? Em que no plano físico faz-se necessário um agente iniciador, evidentemente, que por sua vez é um iniciado, pois somente um iniciado pode iniciar. Se você foi iniciado por um não iniciado, você não foi iniciado. Então, esse processo é para justamente equilibrarmos da melhor forma possível aquilo que viemos aqui equilibrar e agir de forma, o que é, na verdade, bem difícil e complicado, especialmente nesse momento de transição de eras, mas a transição planetária é o momento para isso, de procurar não estabelecer outros karmas que vão se somar justamente a um processo futuro. Então, por exemplo, quando o indivíduo executa atos benéficos, atos produtivos, positivos, existe um karma a respeito disso. E na próxima vida, ou na vida atual em relação à vida passada, quem produz justamente esses atos benéficos vai ter uma ação do karma sobre isso. E esse processo vai produzir uma ambiência para a próxima vida. O indivíduo já nasce com esse processo, já vem nato, na sua natureza, a vivência de um bom ambiente.
se ele produziu atos benéficos, ele vai vivenciar um bom ambiente na próxima vida, para que justamente ele tenha condições melhores de se elevar mais ainda e não relaxar em termos de consciência, uma vez que encontra nesse momento facilidades relativas à vida anterior por boas ações, né, por bons atos positivos, né, e um relaxamento pelas facilidades encontradas numa boa ambiência, num processo positivo. Esse relaxamento pode justamente produzir, né, pela ação errônea do livre-arbítrio, maus procedimentos ou atos maléficos ou prejudiciais. E aí forma-se uma gangorra. E a roda do samsara gira cada vez mais. Então é preciso, dentro desse conhecimento oculto, que está sendo exposto cada vez mais, levar esse conhecimento dentro de uma vivência, uma prática, para o verdadeiro entendimento, para que desperte o processo intuitivo, que vai deixar de ser flechas para ficar cada vez mais presente na nossa vida. E como isso acontece? Nos gênios, nos sábios, nesses caras, em alguns iniciados, acontece de uma forma mais intensa, mas ainda em momentos pequenos, que vão gerar a imaginação, que vai gerar a inspiração, e vice-versa, a partir de processos intuitivos. No estágio mais avançado de consciência cósmica, onde o indivíduo conseguiu transformar a vida-energia em vida-consciência, a intuição vai ser perene, vai ser plena, coisa que ainda não vivenciamos, com raríssimas exceções. Então, a intuição, nesse processo pleno, como você identifica isso? Ouvindo o coração, chamada voz do silêncio, que até é tema de um dos livros da Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. É na voz do silêncio, quando o silêncio grita dentro de você, quando o seu coração fala com você e você o ouve, tá? O processo intuitivo aflora. E o processo intuitivo, como já disse Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Teosofia, que veio a ser depois Sociedade Dharana e hoje a Sociedade Brasileira de Eubiose, Henrique José de Souza já dizia que a intuição é bem mais atrevida do que a inteligência. E a intuição funciona como um farol que dá rumo à inteligência. Lembrando que, no aspecto evolutivo, a frequência do processo intuitivo, que é o Budi, ou búdico, segundo os orientais, é bem mais elevado do que o mental, que, por sua vez, é bem mais elevado que o astral, que as emoções, sentimentos, mais elevado que o etérico, que é mais elevado que o físico. Em termos de frequência vibracional e sutilização de frequência, de vibrações. Então, dentro desse aspecto, atos prejudiciais vão criar um ambiente péssimo. Então, aspirações, desejos vão gerar grande capacidade. Deixa eu me lembrar aqui. Os maus pensamentos, quando eles são dominados, tá, gerando bons pensamentos, vão produzir, uma encarnação seguinte, nata, firmeza de caráter, bom caráter. Maus pensamentos não controlados, deixando-se fluir, vão originar fraqueza de caráter e mau caratismo. E assim, sucessivamente, nós temos, obviamente, como é colocado aqui, um processo de essência que vai criar uma ambiência, um estado natural, para que justamente pelo livre-arbítrio isso seja continuado ou seja trabalhado contra esse processo. É o processo natural. É assim que age, em essência, a lei do karma. E
todo o ambiente de nascimento, a família que você nasceu, a casa que você nasceu, pai, a mãe, os irmãos, se houverem, toda a família, todo o círculo de amizades e de conhecimentos, de afetos e desafetos mais próximos. Toda essa ambiência, o dia que você vai nascer, a hora, o seu aspecto astrológico, o seu aspecto relativo, a influência dos 72 nomes de Deus, dos 72 gênios, um para cada dia, vibrando 5 dias no ano, e o 73º gênio vibrando nos 5 dias que restam. E cada gênio desses, ele vibra durante 20 minutos a cada dia, perfazendo as 24 horas. Então, existe o gênio de nascimento e o gênio da hora de nascimento. O anjo da guarda, tá? O chamado anjo do umbral e o chamado ou guardião do umbral, o chamado espectro do umbral. Isso tudo e mais um pouco, fora o corpo físico que você tem, devido justamente ao processo kármico, para que você vivencie tudo aquilo que você produziu para esse ajuste, relativo ao quaternário inferior, corpo mental, corpo astral, corpo etérico e corpo físico, e isso tudo um pouco mais é gerenciado pelos escribas cósmicos, os devas lípicas, os senhores do karma. São responsáveis por todos e um pouco mais, como eu disse, esses aspectos relativos à vivência do indivíduo enquanto ele não romper o samsara, enquanto ele não passar para o processo relativo à não necessidade da reencarnação. Eles registram tudo da sua experiência monádica, principalmente quando esta mônada chega ao plano físico e experimenta a vivência no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal, no supraminal e daí em diante. Tudo que você vivenciou nesse nível e todos os seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações de todas as suas encarnações estão no registro acástico, nos mínimos detalhes, gerenciados pelos lípicas, por esses devas de hierarquia sura. São várias as hierarquias no cosmos, e temos hierarquias de altíssima estirpe vibracional, evolutiva, espiritual, que os hindus chamam de suras e asuras, por exemplo. A letra A, numa palavra, em sânscrito, quer dizer 100. Sura quer dizer, a grosso modo, forma. Asura é sem forma. Os suras já têm forma. Os Agnisvatis, por exemplo, são os senhores do fogo. Os Barishadis são os senhores das emoções. A hierarquia Jiva é a nossa, humana, por exemplo. Então, os lípicas são devas de hierarquia Sura. Hierarquia altíssima no cosmos e que, direcionado o trabalho de uma parte dessa hierarquia para o processo das rondas planetárias, assim, eles executam esses registros e, de acordo com esses registros, eles vão elaborar todos os aspectos já citados aqui, um pouco mais, na vivência naquela encarnação do indivíduo, que, de uma forma consciente ou não, prepara a sua próxima vida. Então, é preciso que passemos da inconsciência, da chamada vida-energia, para a consciência, que é a vida-consciência. É a transformação da energia-vida para a energia-consciência. Então, quanto mais conscientes do processo e quanto mais ouvirmos a voz do silêncio interior,
mais esses degraus vão sendo galgados no autoconhecimento e na autarquia espiritual, sem precisar depender de gurus, de escolas que são alavancas, até chegar na verdadeira intuição, que é a grande alavanca de Arquimedes. Tá? E aí, nós vamos ter os processos iniciáticos, propriamente ditos, que as pessoas hoje em dia tanto procuram. Momento que eu vou ver a hora. Que as pessoas hoje em dia tanto procuram. E que, na verdade, como já foi dito aqui, não só por mim, como por alguns outros, o processo iniciático, o conhecimento iniciático, além de ser uma alavanca importante e vivenciado dentro da prática, principalmente do amor e na intuição, sem isso não vale de nada. Você está jogando conhecimento fora. Ele apenas é cultura adornada, como já citei aqui. Nesse processo, muito poucos enxergam o verdadeiro caminho da iniciação, o caminho do despertar consciencial. Então, esse caminho do despertar consciencial, determinados conhecimentos, realmente, como já foi dito aqui, repetindo, não podem ser passados de uma forma heterogênea, numa live como essa, por exemplo, porque o não iniciado não está preparado para receber esses conhecimentos da forma como tem que ser recebido e entendido, pois são conhecimentos que não cabem interpretações, isso eu já citei aqui antes, e justamente é o que é feito, interpretado ao seu momento de vida, geralmente desequilibrado energeticamente, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, no básico, para a gente encerrar, existem 5 tipos de pessoas que procuram, basicamente, o processo iniciático, a busca, etc. Primeiro, o curioso. Curioso, ele quer satisfazer a sua curiosidade, com raríssimas exceções. Eu não vou me pautar aqui nas exceções, evidentemente que toda regra tem. Mas, via geral, via de regra, o curioso quer satisfazer a curiosidade dele e quando ele não consegue, não vai conseguir, porque descobre que o processo é oculto, é preciso que se desperte outras questões interiores, além da inteligência e do entendimento, o cara logo desiste. Não tem respaldo no que ele procura, no que ele quer. Na verdade, não quer nada. Né? Temos, dentro dessa questão, o cético, o questionador, o questionamento, o fato de questionar é saudável. O cético mesmo, ele duvida de tudo. Se ele duvida de tudo, ele está aquém do verdadeiro questionamento saudável. Então, para ele, não vai servir. E, na verdade, o cético mesmo, ele está mais perdido que todo mundo. E vai se perder dentro desse processo. Então, ele vai sair fora da mesma forma que entrou. Existe o indiferente. O indiferente é levado ao processo iniciático da busca do conhecimento por outras pessoas, por outros. Com raras exceções, ele vai despertar. Agora, em geral, o indiferente tende a se manter indiferente, para ele tanto faz como fez, e é outro que vai sair da mesma forma que entrou. Existe depois o 4º tipo de pessoa, que é o pior deles todos, que é o fanático. O fanático já tem as suas ideias preconcebidas, e no outro extremo, que é o cético, que já tem a questão da dúvida, ou de duvidar de tudo, já preconcebido dentro dele. Né? O fanático ele já tem questões preconcebidas, e o pior é que ele se mantém no processo iniciático para retirar aquilo que é bom à sua conveniência, distorcendo dentro do seu processo cada vez mais fanático, onde discernimento é igual a 0. E existe o 5º tipo de pessoa, que é o buscador da verdade. Aquele que está interessado no processo evolutivo, no conhecimento,
na busca da verdade e fazendo a clássica pergunta: quem sou eu? De onde eu venho? Para onde vou? Constatando que existe algo mais além dos 5 sentidos, que existe algo mais além do que nos falam, do que nos ensinam, que existe algo além desse corpo tridimensional da matéria física, existe algo além das estrelas e do universo que a gente observa, existe algo além do nosso próprio interior e que, na verdade, a resposta, ao contrário do que muitos colocam, até em séries de televisão, a verdade não está lá fora, a verdade está dentro de cada um de nós. Esse é o verdadeiro buscador, esse não para nunca e só vai ter a ganhar dentro desse processo puramente individual, pessoal, que ninguém poderá fazer por ele, para gerar a luz e encontrar justamente o seu lugar e o seu verdadeiro eu no cosmos infinito. E isso requer perseverança, isso requer esforço, isso requer trabalho, isso requer humildade, isso requer serenidade, isso requer muita, muita paciência. Então, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo, e é o processo inerente a todos nós, a menos que, ao longo das suas experiências de vida, você teime em se recusar à luz. Ah, mas isso aí dá muito trabalho, muito sofrimento. É claro, estamos no plano físico, num planeta como esse, em que o aspecto negativo das vibrações predomina. Então, o esforço é maior, o esforço é hercúleo, mas ele é altamente compensador. E o sofrimento, as dores, são levadas em consideração e sensibilizam justamente as hierarquias superiores, mas estas, obviamente, vão primar pela ação da lei, ao qual todos os seres, toda a criação está sujeita. Então, sempre lembrando nesse aspecto que a dor existe, ela é necessária, inevitável, mas o sofrimento é opcional, como diz um antigo ditado hindu. Muito obrigado a todos. Aqui me despeço por hoje. Tenham um excelente final de semana. Obrigado, Wagner Dorinho. Obrigado, Karen Rodrigues, TV Galáctica, canal da Karen, por mais esta oportunidade. Estaremos com vocês mais uma vez, sempre juntos. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco até agora. Clarissa, que me pôs no ar, responsável pela logística, e, principalmente, agradecendo a Deus, ao cosmos e a todas as hierarquias que zelam pela nossa evolução, pela nossa felicidade, pelo nosso caminhar, que depende exclusivamente de nós, esses primeiros passos. Mais uma vez, obrigado. Tenham um bom final de semana. Que Deus a todos nós abençoe abundantemente. Namastê e Jai Shri.